eu sou o Rafael, estou aqui para mais um vídeo, é o sexto vídeo de estudos do livro de Efésios. Nós estamos examinando porções pequenas desta carta que Paulo escreve aos gentios, aquela igreja em formação, e nós chegamos hoje então ao terceiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios e vamos examinar o que Paulo tem a dizer na continuação. Ele está falando nessa primeira porção da carta sobre o nosso posicionamento em Cristo. Quem somos em Cristo? Ele já falou sobre salvação, já falou sobre a Trindade agindo em prol da nossa salvação e já orou pelos Efésios. E agora ele continua falando, mas agora ele vai falar um pouco sobre ele. No primeiro versículo do capítulo 3, ele diz assim: por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Então, nesse versículo, nós podemos ver a triste realidade do apóstolo Paulo naquele momento. Paulo se encontrava preso e ele diz que esta prisão aconteceu pelo grande amor que ele, Paulo, tinha pelos gentios. Nós precisamos nos lembrar que lá em Atos capítulo 10, quando Paulo se converte, tem aquela visão maravilhosa, resplandecente do Senhor Jesus Cristo. Ele fica cego e ao chegar na cidade de Damasco, para onde ele estava indo, um servo do Senhor então é avisado em sonhos para ir lá e orar por Paulo e dizer: Paulo, você será o meu instrumento de propagação das boas novas entre os gentios. Naquele momento, Paulo havia recebido um grande chamado na vida dele, o chamado de pregar o Evangelho a todas as nações da terra, até os confins da terra do Império Romano daquela época. O lugar é conhecido no mundo. Paulo certamente estremeceu naquele momento, mas com o passar dos anos, ele foi conhecendo cada vez mais a obra salvadora de Jesus Cristo, até o ponto de ele chamar de o próprio Evangelho. Em alguma carta ele diz: eu prego o meu Evangelho. De tanto que ele pregou a salvação em Jesus Cristo, ele já havia assumido aquela mensagem como uma mensagem dele. Mas ele sabia que o autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. O fato é que depois daquele dia, Paulo faz diversas viagens, escreve diversas cartas e participa da plantação de dezenas de igrejas em toda a Ásia Menor e passando para a Europa, região da Grécia e todo o continente ao redor ali do mar Mediterrâneo. Paulo participou ativamente da propagação do Evangelho entre os gentios. E durante todo esse tempo de pregação, ele se envolveu e passou por muitos apuros e correu muito risco de vida e de morte por amor àquelas pessoas como eu e você, que estávamos perdidos, enlameadas no pecado, sem esperança alguma para a nossa vida. Paulo fez tudo isso porque amava pessoas comuns que estavam destinadas ao inferno. E todo o risco que ele assumiu na pregação do Evangelho foi por amor às pessoas, que ele entendia que Deus tinha amado primeiro, antes dele mesmo. Esse era o motivo da pregação de Paulo, e ele fez isso ininterruptamente por muitos e muitos anos, até ser preso em Jerusalém. E aqui, enquanto ele escrevia essa carta, relembrando, ele está em prisão domiciliar. Os últimos 2 versículos do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, diz então que Paulo, ao chegar em Roma, esperou em prisão domiciliar por 2 anos, para um julgamento que talvez não tenha acontecido, nós não sabemos exatamente. O fato é que durante essa prisão domiciliar, em que ele não podia participar da comunidade ativamente, ensinando, exortando e sendo edificado pelos irmãos, mesmo assim ele não deixou de continuar o seu ministério. E ele continuou pregando através agora de cartas, e ele faz questão de colocar isso: eu estou agora preso por causa de vocês, gentios. Ele está falando com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso não era formada por judeus, mas sim por gentios. E ele amava essas pessoas porque ele sabia que Jesus havia morrido por todas elas. Nessa primeira porção, e hoje nós vamos examinar
do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 13. Nesse primeiro versículo e na primeira parte desse texto, até o versículo 7, ele fala sobre o ministério dele em relação aos gentios. No versículo 7, por exemplo, ele diz: "Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder." Veja que ele cita o termo ministério. Essa palavra ministério aqui no grego é diaconia, ou seja, serviço. Ele entendia que o ministério dele, o ministério da pregação do evangelho, não era simplesmente um privilégio ou um cargo em que ele poderia se exaltar e ser honrado, mas ele entendia que era uma posição de serviço. E isso ele fazia muito bem. Ele viajava e pregava o evangelho para servir as pessoas, para ser canal de Deus para a salvação de outras pessoas. A minha esposa costuma dizer que nós somos... Ela escutou isso de algum lugar, mas eu gravei ela me ensinando isso, que nós somos apenas um canudinho. Sabe o canudinho? Nós pegamos, colocamos no copo e sugamos o líquido. O canudo é apenas o intermediário entre a minha boca e o copo e o líquido que eu quero tomar. E assim somos nós quando ministramos dentro da casa de Deus, no meio da igreja do Senhor. Nós somos apenas o meio do caminho, apenas um instrumento que Deus usa. E Paulo tinha essa consciência de que ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus para a salvação dos gentios. E ele reforça isso, dizendo que ele se tornou ministro pelo dom da graça de Deus, ou seja, isso era um presente por um favor imerecido que Deus deu para ele. E ele executava isso com todo o privilégio, com toda a força, com todo o esforço. E agora eu quero chamar você ainda no meio do vídeo aqui. Como você tem atuado, como você tem usado o dom que Deus deu para você no ministério do serviço da igreja. Quando nós vemos a vida de Paulo, Paulo não era um super-homem, ele era homem comum, sujeito a paixões, a dificuldades, assim como eu e como você. Mas ele se esforçava e ele colocava a vida dele em risco por amor às pessoas para fazer a obra de Deus. Espero que todos nós possamos cada dia mais exercer o nosso ministério, o dom que Deus nos deu, cada vez com mais garra, com mais força, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas aqui nesse trecho também, do capítulo 1 do versículo 1, até o versículo 13, Paulo também vai falar sobre um mistério. E esse mistério está lá no versículo 5, diz assim: "Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus." Muita gente gosta de mistério. O que é mistério? Mistério é algo oculto, algo escondido, algo que ainda não foi revelado. E precisamos entender que as páginas da Bíblia trabalham essa questão da revelação. Nós chamamos, os teólogos chamam, eu não sou teólogo, todo mundo é teólogo na verdade, mas os teólogos chamam de revelação progressiva. Ou seja, cada vez que você vai andando na história, Deus foi se revelando cada dia mais aos homens. Moisés sabia menos do que Davi sobre Deus. Posteriormente, Neemias, Esdras sabia mais do que Davi, e talvez Malaquias soube mais do que todos os homens do Antigo Testamento. Mas quando nós viramos a página, João Batista tinha uma revelação maior ainda sobre as pessoas, sobre Deus, em relação às pessoas do Antigo Testamento. Nós vemos Jesus se revelando a pessoa de Deus, mas ainda não terminou, porque quando Jesus volta aos céus, ele deixa o Espírito Santo. E então aqueles homens da segunda geração após Jesus, onde Paulo se enquadra, tiveram uma revelação ainda maior sobre Deus. E assim nós vamos caminhando nas Escrituras e Deus vai se revelando a cada página da Escritura um pouquinho mais do seu caráter. E agora Paulo está falando sobre um mistério que pessoas lá do Antigo Testamento não tiveram acesso. Que mistério é esse? O que estava oculto e que Deus não havia revelado ainda? E esse mistério está escrito no versículo 6, significando que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas
em Cristo Jesus. O grande mistério que Deus ainda não havia revelado tem um nome, chama-se igreja. Não sei se você lembra, no primeiro vídeo e nos demais vídeos tenho falado isso, a carta de Paulo aos Efésios fala muito sobre igreja. E a igreja não é apenas um punhadinho de gente, a igreja não é apenas um pastor que abriu um negócio, a igreja é a instituição mais poderosa da terra, porque ela é a instituição criada por Deus para unir os seus filhos, unir os gentios que agora creem em Cristo, pelo sangue de Jesus, que foram salvos pelo sangue de Jesus, e os judeus, o seu primeiro povo, que recebeu a promessa em Abraão, que agora está em stand-by com Deus, mas Deus escolheu esse povo, o povo judeu, e cumpriu as promessas ao povo judeu. Então todo judeu que entendeu que Jesus Cristo é o Messias faz parte da igreja. E todo gentio que entendeu que mesmo não fazendo parte da família de Deus, por meio de Jesus Cristo, do sacrifício de Cristo, pode também fazer parte da família de Deus. E esses dois povos unidos formam a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo aqui na terra. Já não há mais divisão, já não há mais separação de povos, mas sim um único povo que serve a Deus e que foi escolhido por Deus. Esse é o grande mistério que Paulo quer nos dizer, que nós fazemos parte de um plano que Deus tinha traçado desde a eternidade. No versículo 10, Paulo ainda vai continuar e diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois é, irmão e irmã, a igreja é o plano de Deus para nós. E a igreja serve para quê? Para nos fazer felizes? Para nos satisfazer? Para nos enriquecer? Não! A igreja serve para propagar a multiforme sabedoria de Deus. Deus, não se pode medir a sabedoria de Deus. O que se sabe de Deus é que a sabedoria dele extrapola todo o nosso entendimento. E que há múltiplas formas de nós reconhecermos essa sabedoria, de nós conhecermos essa sabedoria e a grandeza de Deus. Deus escolheu espalhar quem Ele é e como Ele é por meio da igreja, da qual, se você crê em Cristo, você faz parte. Muita gente tem dificuldades com a diferença das igrejas. Existem igrejas mais avivadas, igrejas mais tradicionais, igrejas mais quietas, igrejas mais barulhentas. E Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, que tudo deve ser feito para a edificação do corpo de Cristo. Mas o que precisamos entender é que Deus precisa manifestar as suas múltiplas formas de sabedoria. E isso não pode ser feito através de uma única igreja com uma única forma estabelecida por homens. Mas as pessoas são diferentes, e os grupos são diferentes, e as igrejas são diferentes, e as denominações são um pouco diferentes, sim. E talvez isso seja para manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Esse é o mistério que esteve oculto por tanto tempo. Deus agora quer reunir todos os povos da terra debaixo de um único corpo, o corpo de Cristo, que se chama igreja. Que bom que eu faço parte da igreja. E você pode dizer o mesmo? Você faz parte da igreja? Você já aceitou Cristo como seu Salvador? Se não aceitou, o que está esperando? Jesus Cristo morreu crucificado para pagar o preço do seu pecado, para que agora você possa servir através do ministério, dos dons, dos presentes que Deus deu para você, servir as demais pessoas e mostrar ao mundo o tamanho, a grandeza e a sabedoria de Deus, eterno Deus, nosso Salvador, nosso Criador. Venha, vamos fazer parte da igreja, vamos servir a igreja com mais vontade, com mais emoção, com mais disposição. É isso que Deus espera de nós. Tá bom, irmãos? Continue nos seguindo aqui nos vídeos dos estudos bíblicos da Igreja Batista Capital. Continuaremos postando os vídeos aqui toda segunda, toda quinta-feira. Continue seguindo, deixe o seu like, faça comentários e nos vemos no próximo vídeo.
Até lá!